Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa tarde de salvação. Estou aqui nessa tarde para fazer este vídeo, onde vamos falar algo concernente à palavra de Deus, sobre a sua doutrina, sobre os seus mandamentos, sobre o que o Senhor tem nos ensinado, através da sua palavra, do Evangelho também, aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Vamos estar lendo nessa tarde aos Romanos, capítulo 8 e versículo 1 a seguir, aonde, meus amados, esse versículo muitas das vezes tem sido interpretado de forma muito errônica, porque o sentido da palavra que vem nos falando, nós vamos compreender nessa tarde o que essa palavra, no capítulo 8 do versículo 1 de Romano, vem falar conosco na sua autenticidade. O versículo interpretado da forma que está escrito e o sentido do que o versículo vem nos explicar através do apóstolo Paulo. Então eu convido você, meu amado, que está comigo nessa tarde, aqui nesse momento vai assistir esse vídeo, para você ler comigo atentamente, para junto nós podermos chegar a uma conclusão, refletirmos nesse versículo, o que ele vem falar conosco na palavra do Senhor. Romanos, aqui fala a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Aqui fala a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e a adoção. Sabemos que fomos adotados, nós éramos zambujeiros bravos, mas quando Israel rejeitou a Cristo, antes entregou para ser crucificado, então passamos a termos direito, fomos enxertados na oliveira, fomos enxertados em Cristo, por Cristo Jesus, aonde hoje temos o direito dessa tão grande salvação. Aqui está escrito capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui esse versículo que lemos nessa tarde está expressamente nos mostrando, falando conosco, sobre uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade. Santificação, santidade, é se separar das coisas que o mundo oferece, das coisas desse mundo, e viver para Cristo, deixar o velho homem, não vivermos mais como vivíamos, deixar o pecado, deixar todos os embaraços e seguir a Cristo segundo o que a sua palavra está escrito. Mas, pastor João, quem conseguiria? Sabemos, meus amados, e atravessamos tempos de dificuldades, tempos muitos trabalhosos, mas não é impossível, porque o Senhor Jesus, ele nos disse, e no mundo nós sofreríamos aflição. Mas é para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. E aqui está escrito, através do apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, então nós vemos as interpretações dos dias de hoje, do Evangelho moderno de hoje, dos ensinamentos de hoje, que não condiz com o que a Bíblia fala. Aqui diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o contexto diz que não andam mais segundo a carne, mas segundo o quê?
o Espírito. E não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para estes não há condenação mais, porque eles estão em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus e andamos segundo o seu Espírito, somos guiados pelo seu Espírito. Então aqui a palavra está bem específica e diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para os que não andam mais segundo a carne. Ou será que nós podemos andar segundo a carne e servir a Cristo? Jesus veio, se assemelhou ao homem, andou num corpo de carne, foi crucificado para condenar os nossos pecados na carne, num corpo de carne, segundo a carne. Esse corpo aqui, enquanto eu vivia no mundo, fazia a vontade do mundo, andava nas concupiscências do mundo, segundo os rudimentos pobres e fracos do mundo, segundo as imundícias do mundo. Mas quando eu aceitei Jesus, quando nós aceitamos Jesus, já não vivemos mais segundo o mundo e nem segundo a carne. Já andemos com Cristo Jesus no Espírito Santo, cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus é aquele que não habita em templo sujo e nem em templos feitos por mão de homem. Ele habita num templo que é limpo pela palavra, que é santificado pela palavra, que é purificado pela palavra. Esse Espírito Santo mora em templo assim. Então, meus amados, aqui diz que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Está escrito aqui, meus amados. No versículo 8 do capítulo 8 de Romanos diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu só quero te perguntar uma coisa, meu amado. Porque muitas das vezes conversamos com pessoas que aparentemente defendem uma doutrina, tem uma tese de defender as suas teses, parece serem defensoras da doutrina, mas quando você vai conversar com a pessoa a fundo, e conforme a palavra de Deus se revela a nós e devemos andar, praticarmos, fazermos, você vai descobrir que aquela pessoa simplesmente não passa do que está escrito em Isaías. Esse povo me adora de lábio, mas de mente e coração estão longe de mim, porque eles falam das coisas do Espírito, comentam das coisas do Espírito, até confessam as coisas do Espírito, mas vive segundo a carne, segundo o mundo. Não teve mudança, nada é pecado. Todas as coisas podemos fazer, não tem nada problema, importa ter Cristo. Cristo não habita em templo sujo, meu amado. E o que limpa o homem, o que limpa o coração do homem é a palavra. E Jesus disse a eles que me amam, guardam a minha palavra. Então, quando nós guardamos a palavra, amamos a Cristo. E se amamos a Cristo, não vivemos mais segundo o mundo. Nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a Cristo. Somos imitadores de Cristo, fazemos a vontade de Deus em Cristo Jesus. E somos cheios do Espírito. Não há condenação, sim, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Como é que nós vamos viver na carnalidade, nas coisas desse mundo, no pecado, e vamos dizer que agradamos a Cristo? Então vamos fazer a palavra se tornar mentirosa, e ela não é mentirosa, a palavra de Deus é verdadeira? Não tem como. Ou vivemos para Cristo, no Espírito, ou vivemos na carne, para fazermos a vontade do mundo e nos enganar a nós mesmos. E a Deus ninguém engana. Muitos pensam, engana Deus, pensam que Deus vai ter misericórdia naquele dia. Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não tive força, Deus sabe que eu
tentei, mas não tive tempo. Temos tempo para todas as coisas, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que precisa de ciência, de sabedoria, disse Tiago, peça para Deus, Ele tem para nos dar. E quando buscamos a ciência do Espírito, então vivemos segundo o Espírito. Pensamos, fazemos, andamos todos segundo o Espírito de Deus. Aí muitas pessoas pregam o evangelho do paninho quente, do tapinha nas costas, de um amor faccioso, que tudo isso nada vale, não tem proveito algum para o reino do céu, a não ser para ser condenado e ser lançado fora no último dia. Esses tais, que a Bíblia diz, eles vão enganando e sendo enganados, eles vão ver a sua repentina destruição no dia da volta do Senhor. Meus irmãos, meus amados, aqui a palavra de Deus é clara. Ela diz mais aqui, que eu e você, irmãos, não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne. Quando aceitamos a Jesus e temos o Espírito Santo de Deus, nós não somos mais devedores da carne. Nós devemos obediência a Deus, sujeição a Deus, ao Espírito Santo. Nós devemos, sim, obediência ao Deus que não é carne, é um Deus, é Espírito. Porque os que andam em Espírito, não há condenação mais para ele. Mas os que andam segundo o Espírito, mas os que andam, os carnais, que andam segundo a carne, eles serão condenados. Porque e diz, nenhuma condenação haverá para os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, cuidado essas interpretações, que é lida só o texto e um texto é escondido. Agora você aceitou Jesus, não tem mais condenação. Crendo em Jesus, até o diabo crê, até estremece. Meu irmão, a desobediência leva o homem ao inferno. Está escrito lá em Tiago. Tu diz que há um só Deus e bem faz. E os demônios também creem e até estremece. Mas a diferença, meus amados, é que não obedece. E os desobedientes se tornam filhos do maligno. Se tornam filhos do diabo. Então, meus amados, quando nós fizemos a vontade de Deus, nós não andamos mais segundo a carne. Muitos que falam, que andam fazendo a vontade de Deus, quando você vai ver as obras, não tem nenhuma obra de cristão. Por um momentinho, meus amados, já estou voltando. Pronto, voltemos. Amados, aqui a palavra de Deus, ela nos adverte como nós devemos andar. Porque aqui diz, irmão, no versículo 3, que o que era impossível à lei, como ela estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Se você não anda segundo o Espírito, mas segundo as concupiscências carnais, tem o nome de cristão, mas vive só nas coisas, na carnalidade, na vulgaridade, nas coisas que o mundo oferece, tem o nome de cristão, mas a obra diz que não, fala de Deus, mas não vive segundo o que fala. Não está escrito aqui que o Senhor Jesus se assemelhou à carne para condenar o pecado na carne? Então, meu irmão, vamos deixar a carnalidade e vamos viver no Espírito. E você, meu amado, vai ver esse vídeo aí e vai dizer, ah, pastor, essas coisas não se aplicam aos dias de hoje. Se aplica sim, o Deus de ontem e hoje eternamente. O mesmo evangelho que foi pregado, todo o tempo seguiremos pregando, porque o Deus, desde o tempo da criação, não mudou e não muda, Ele é o mesmo Deus. Ele mudou os preceitos de lei, o mandamento da graça e da fé. Quando se rasgou o véu do templo, a lei que era dada ao homem terminou, mas seguiu a lei de Cristo. Ele cumpriu a lei na cruz do Calvário e hoje Ele é a lei. Hoje Ele
é a graça. Hoje ele é a salvação. Não há outra fonte de salvação a não ser Cristo Jesus. Agora você, meu amado, nós, muitas pessoas, muitas vezes agimos de formas que desagrada a Deus, mesmo sendo pastor, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo sendo membro. Muitos irmãos pensam que é a estrela que tem que brilhar, é o grande pastor, é o grande obreiro. Perdão, irmãos, grandes conversões. Tem que brilhar, deixa Cristo brilhar na tua vida. Deus não está atrás de cargo de pastor, missionário ou grandes, renomados pregadores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Muitos querem ser grande. Tem um louvor do Benedito Felizardo, diz, e pode existir homem comprido, mas grande é só Jesus. E é verdade, irmãos. Esse termo que ele usou irmãos, tem lógica isso, porque o que tem de pessoas querendo ser grande, ele pode ser comprido, grande e mais para Deus, se não viver segundo o Espírito, viver segundo a carne. Irmão, anel brilhoso, 2, 3 anel, 2, 3 teologia, doutorado, isso aí não vai te salvar, não. O que vai salvar é obedecer a palavra de Deus. Meus amados, aqui para muitos que diz que o importa é ir para a igreja se converter, pergunte para Jesus, porque está em São Mateus, capítulo 23, versículo 23 também. Eu quero ler com vocês. Melhor, capítulo 15, 23 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, os fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus disse aqui, meus amados? Jesus estava censurando aqui. Ele censura os escribas, homens de letra, escritores e fariseus, os que falam, pregam e não vivem. Anunciem o evangelho, mas não vivem e falem. Não vive doutrina, não vive segundo o que a Bíblia diz. Na teoria, aparentemente, tudo bem, mas na prática, zero. Aí ele adverte aqui, esses escribas e fariseus, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, e ainda mais, chamou de hipócrita. Pois que percorreis e andais, o mar e terra, para fazer um prosélito, uma convenção. Prosélito e conversão, converter uma pessoa e fazer um prosélito é a mesma coisa. Depois de ter desfeito a conversão ou prosélito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque só anuncia e tem que aceitar Jesus e o resto ele já pagou na cruz. Mentira, irmão. Sem obediência, sem santificação, sem separação do mundo, ninguém herdará o céu. Pastores que só estão interessados no dízimo e nas ofertas, em mais um dentro da igreja, não te dá um temor? Você não fica com medo quando lê essa palavra ou ouve ler essa palavra? Advertindo os hipócritas, os escribas, os fariseus, o que mais vemos hoje é fariseísmo, defendendo a sua própria igreja, a sua própria religião, não defende o evangelho, não defende a Cristo, é contencioso, faz acepção de pessoa, ensina até e não pode fazer acepção de pessoa, mas quando vai ver nos seus atos faz acepção de pessoa. Uns porque não concordam com o batismo, outros porque não concordam a unção, outros porque a minha igreja é melhor a tua, outro porque tem a burocracia terrena, mas no céu só entra lavado, remido no sangue de Jesus. Meus amados, aqui disse que esses tais percorrerão terra, mar e terra para fazer uma conversão, um processo. Depois de converter, de chamar a pessoa para o evangelho, não dá testemunho, não ensina a verdade e torna eles 2 vezes mais filhos do inferno que o próprio conversor, o próprio pregador.
Agora, meus amados, há interesses pessoais próprios. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai a mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir elas. O crente deve dizimar, deve ofertar, deve fazer todas essas coisas, mas não omitir a verdade. Não esconder a santidade, não esconder a doutrina, não esconder, irmãos, a essência que essa palavra tem. Agradar a Deus, não ao homem. Persuado a Deus, não ao homem. Segundo o Espírito, não segundo a carne. Reflita, meus amados. Aí diz mais. Que esses tais são condutores de cegos. Eles coam um mosquito, mas engolem um camelo. São os detalhes, meus amados. Não, e não pode isso. Você não pode ir pregar em outra igreja. Você não pode ir lá no tal lugar. Você não pode fazer isso, não fazer aquilo. Hipócrita, fariseu, escriba. Vocês estão sentados na cadeira de Moisés. E a Bíblia diz para nós ouvir, porque o Evangelho é de Cristo. E praticar tudo eles falam, mas não seguir as suas obras e maneiras de viver. Porque falem e não fazem. Quem fala não sou eu, é a Bíblia. Está no versículo 1 do capítulo 23 de São Mateus aqui. Eu vou ler aqui. Está escrito assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Versículo 2. Agora vamos ler o versículo 3. Observai, pois, e praticais tudo que vós disserem, mas não procedais ou não andais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Falam do Evangelho, falam que Jesus é bom, fala e tem que aceitar Jesus, fala e tem que ser um cristão, um crente, mas não ensinam a verdade e nem tampouco fazem. Vive segundo o mundo, se comportam como o mundo, do jeito que veio o homem velho, permanece o homem velho, não tem mudança em veste, não tem mudança em doutrina nenhuma, até no mais básico que a Bíblia ensina, é o homem não andar cabeludo, que é a mulher não cortar o cabelo. Nem o básico, imagina se aprofundar no que Jesus nos ordena, ele não pede a fazermos se queremos herdar o reino do céu, se queremos ser seu discípulo. Então, meus amados, reflita nessa palavra. Isso aqui até uma criancinha de 10 anos, 7 anos consegue entender. É Evangelho de Cristo aqui onde eu li. E li na carta de Paulo aos Romanos. Agora, meus irmãos, nós não podemos julgar. Jesus mandou nós condenar o pecado na carne. Jesus não mandou nós amar o pecado. Jesus ama o pecador e nós devemos fazer o mesmo. Quem ama, ensina a verdade. Quem ama, mostra o caminho. Se você ama alguém, você não vai deixar ele cair no poço. Não vai ser um cego ao ponto de cair e deixar ele cair com você. Se você tem olhos para ver, você vai andar por um caminho reto. E se você ama o teu irmão, se você é um instrutor da verdade, se você é um ensinador da verdade, você não vai cair no buraco e nem deixar o seu irmão cair, você vai ensinar o caminho certo. Agora, meus amados, quem só se interessa um dízimo, mais um dentro da igreja, oferta, e tendo uns bons talentos para apresentar, para atrair pessoas, cuidado, meu irmão, cuidado, meu amado. Senti do Espírito Santo de Deus de fazer esse vídeo. E essa palavra é para aqueles que desejam o reino de Deus. Eles desejam entrar no céu. Os que almejam a vida eterna. Esse vídeo é para você. Não pense que eu fui pesado, porque essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Tá bom, meu irmão? Tá bom, meus irmãos, meus amados, que vai assistir esse vídeo. Eu vou postar aí no canal Pastor João Resgatando Alma no YouTube
e também no Face. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. E esse vídeo é para quem quer o céu. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E Deus vos abençoe.